Glória a Deus, aleluia, shalom. Glória a Deus, podem se sentar todas. Que igreja linda, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus é bom, como Ele é fiel, como Ele nos enche, como Ele nos preenche, como Ele nos alcança, como essa bondade nos encontra e nos acalma e aquieta a nossa alma. Nós mulheres somos bem agitadinhas e como estar nesses ambientes, nesses lugares, nos traz para de novo aquele lugar de conforto, aquele lugar de, ei, sabe quando o pai e a mãe pegam o bebê e sabe, é tão gostoso, né? A Bíblia vai descrever um trechinho sobre como um bebê que está satisfeito, amamentado pelo seio da sua mãe. Aquela cara de satisfação, quem aqui já foi mãe sabe aquela cara do bebê quando ele está com a barriguinha cheia. Aquele emoji que tem lá, né, no Instagram, que é aquele zoinho assim, meio, com aquela carinha bem de sossego, de paz. O Senhor faz isso conosco. Por isso que é tão importante estarmos em momentos, em ambientes assim, para recebermos esse toque, esse colo e esse consolo. Que alegria poder estar aqui com vocês. Primeiro eu quero agradecer minha irmã querida, não vamos nem falar quantos anos, né? Ele já foi, passou, porque não já passou de 30, muito mais que 30. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela honra, muito obrigada por esse privilégio, mas como diz meu pastor, privilégios carregam responsabilidades. Então, é um privilégio estar aqui com vocês, mas é também uma grande responsabilidade, como disse a irmã, estar aqui não é fácil. Eu estou aqui já há mais de 12 anos ministrando a palavra neste lugar, mas continua sendo como a primeira vez. Toda vez eu fico ali me tremendo toda, suando, com taquicardia, e a gente quase vai ter um infarto, principalmente quando Deus não dá esboço. Aí eu busco, Jesus, o que vai ser, para onde eu vou, e aquele silêncio, o rolo não vem. O rolo não vem, o anjo não traz o rolo. E traz ali sentada. Eu, tá bom, Senhor, vamos lá, então. Não é no improviso. Para nós, parece que é no improviso, porque a gente está sem o controle. Mas é no controle daquele que governa todas as coisas. E aí fica melhor ainda, né? Então, que o Senhor possa falar ao seu coração, assim como Ele já começou a falar ao meu coração. Quero apresentar aqui a minha família. Ai, que família abençoada, Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou e nos ajudou. Aqui está a minha família linda, é um presente de Deus. E a minha família, gente, a última pregação que eu fiz no final de semana passado, eu estava em Camboriú, e eu apresentei a minha família e Deus falou, para que você vai pregar aqui. Foi 1h15 falando, mas hoje não vai ser assim, tá, gente? Mas vocês assistam lá no YouTube, que daqui um pouco já vai estar lá no meu canal. Mas o que eu quero dizer é que aqui, se eu fosse contar a nossa história, com certeza daria aí mais um livro, talvez dê aí mais um livro de família. O Senhor tem marcado a minha geração, o Senhor tem marcado a minha casa, e cada um de nós temos uma história aí para contar. Hoje eu estou aqui com a alegria de ter o meu esposo, a honra de estar também, igual a irmã aqui, meu esposo, viemos, ele que tem que me trazer, né, gente? Porque 3h30 dirigindo, ó, gente, não ia dar. E eu dormi, acordei, ele ainda dirigindo. Eu, meu bem. Obrigada, né? Obrigada, meu amor, por estar aqui. Ele viajou comigo durante muitos anos, mas, gente, olha, eu falo assim, esses homens, marido de pregadora, olha, tem que ter uma graça e uma unção maior. Porque ele, gente, era assim, às vezes o dia inteiro em evento de mulheres, aí ele vira fotógrafo, segurador de bolsa, vendedor de livro, e tudo e mais um pouco. E a pessoa, não, irmão, mas não tira foto assim não, tem que ser assim. Aí ele, poxa vida, ainda além do tirar foto, ainda tem que aprender, tem que fazer um curso. Aí eu, amor, você tem que fazer um curso, que as mulheres acham ruim ainda. Não, irmão, você me deixou gorda, não, tem que ser assim. Aí então ele sofreu demais, gente, ele pediu a conta. Falou, amor, estou pedindo a conta, já deu. E aí, dos últimos anos para cá, brincadeiras à parte, ele tem cuidado das nossas empresas, do chamado dele também, do que Deus tem feito ali através da vida dele. E então, assim, hoje é um privilégio estar com ele, porque a Shalom está na bênção aqui, porque eu fui na Shalom da pastora Raquel, da Cláudia com ele, e vim aqui na Shalom com ele, então, glória a Deus.
Ele faz parte da minha história. Eu sempre falo que mesmo quando eu não vou com ele, ele vai junto, porque eu prego muito sobre ele, porque ele me formou essa pessoa aqui, né, gente? Ele me deixou muitas marcas, e essas marcas me tornaram a pessoa que eu sou hoje, né? E eu tenho certeza que o Senhor, Ele também tem algumas marcas aí na sua vida que vêm do seu casamento, mas que é para a glória do Senhor. Conta a história, né? Então, eu queria só passar a próxima, por favor, que são os meus livros. Aqui, quem não conhece ainda o meu trabalho, pode entrar lá no Instagram, robertasara.escritora, no YouTube, Roberta Sara, Spotify também, enfim, gente, tem muito conteúdo, eu falo muito, o foco do meu chamado é a área emocional, tá? Com um foco espiritual, com um foco bíblico. Então, eu falo muito sobre trauma, sobre cura emocional, sobre emoções, sobre comportamento, que, na verdade, né, direciona aí os nossos relacionamentos, a nossa vida como um todo. Não adianta a gente querer não ter emoção, porque Deus deu emoção. Para alguns, a gente passou na fila da emoção 1000 vezes. Falava assim, mas Deus, eu tinha que passar na fila da emoção 1000 vezes e vim com tanta emoção assim, porque toda a minha vida é emoção. Fiquei lá no salão com a Aline hoje, né? Aliás, agradecer o salão aí, estamos lindas, bonitas com esses cabelos. E enquanto a gente esperava ser atendida, eu contando um monte de coisa, eu, Aline, mas no retiro do Shalom já tinha sido ali um tempo de mesa, de fala, né? Com tanta coisa, eu falei, parece que toda vez que eu encontro a Aline tem muita coisa, com muita emoção para contar, gente. Quem é assim? Quem tem história? Que toda hora, oi Deus, espera aí, calma, tipo, mal você desce da montanha-russa e você vai de novo, né? E esses livros, eles contam essas histórias, essas muitas montanhas russas, todo esse meu processo de cura, que já tem durado 13 anos. Então, muitas etapas que eu vivi, muitas estações que eu vivi, cada nova etapa, cada cura que alcançou a minha casa, a minha vida, o meu coração, o Senhor, Ele foi me inspirando a escrever livros. Então, eu poderia passar aqui um seminário com vocês de uma semana que eu não conseguiria trazer tudo que esses livros carregam. Então, vai estar lá no final com o meu marido. Vocês podem também pedir para ele tirar foto, se ele não estiver passando a maquininha. E aí, vocês levem para casa e também sejam abençoadas, tá bom? Se o pessoal da mídia puder projetar aí, Gênesis 32, a versão que eu vou ler é a NVI, se for diferente, é por esse motivo aí. Mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 22, então, Gênesis 32, versículo 22. Se eu pudesse dar um nome para a minha mensagem, seria a marca da transformação. Porque para nós marcarmos gerações, nós primeiros precisamos ser marcadas por Deus. Diz assim, Gênesis 32, 22, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Preste atenção aqui primeiro, nesses versículos. Jacó já tinha família e filhos, todos os filhos ele já tinha. Muita gente fala assim para mim, mas os meus filhos já estão grandes, adultos, casaram. Roberta, sempre que eu ministro sobre família, sempre que eu ministro sobre filhos, as pessoas falam, mas não dá mais para mim, não tem mais como consertar. Jacó teve um encontro com Deus, onde ele foi marcado, inclusive fisicamente, quando a família dele já estava formada. Claro, é muito melhor se nós tivermos conhecimento e conseguirmos fazer algumas mudanças quando nossos filhos são ainda pequenos, com certeza. Mas nós temos um Deus que para Ele não há impossível. Então, ainda que seja um pouco mais complexo psicologicamente falando, nós começarmos a trilhar um processo de cura e de transformação com os nossos filhos já grandes e adultos, ainda assim é possível nós marcarmos a nossa geração e transformarmos a nossa casa através do nosso desprender mesmo, sabe? Dos nossos medos, dos nossos conflitos, dos nossos julgamentos, de tudo aquilo que nos impede de ser alcançado pelo Senhor. Então, já fica aqui a mensagem. Não é tarde. Nunca é tarde. Não é já foi. Se você é uma avó, você tem os seus netos. Você ainda tem também os seus filhos grandes que você sim. Olha, gente, o que conta é como termina, não é como começa. A Bíblia vai dizer isso, isso é um versículo bíblico. Então, ainda que você não tenha sido talvez uma mãe presente, amorosa, companheira, talvez você esteja entendendo algumas coisas a partir de agora, porque hoje Deus tem trazido para essa nossa geração o conhecimento emocional.
Nós não tínhamos isso, gente, há 15 anos atrás. Quem dirá 20, 30, 40 anos na época dos nossos pais. Então, é o que eu sempre digo, a gente vai falar sobre geração, a gente vai apontar questões que nos ferem, que nos machucam, e com isso pessoas estão envolvidas, sim, mas não é sobre culpa e condenação, não é sobre sentarmos numa cadeira e colocarmos aquela roupa de juiz e pegar o martelo de juiz e minha mãe, pá, condenada, e o meu pai, pá, condenado. Não é sobre isso. Porque eles erraram, porque eles não tinham conhecimento, e ainda que nós tenhamos conhecimento, nós também erramos. Erramos porque nós estamos envoltos, muitas vezes, nesses padrões de emoções, de comportamento que nós nem temos consciência. E nós vamos caminhando de glória em glória, como o florescer da alvorada, vai brilhando a luz, até que se torne um dia claro. Então, assim, não dá para trabalhar tudo de uma vez na nossa vida, a gente não dá conta. Por isso que é processual. Por isso que tem hora que eu olho para mim e falo, uau! 13 anos depois, eu ainda continuo descobrindo coisas na minha vida, no meu relacionamento, na minha relação com as minhas filhas, que eu pensei, uau, ainda tem isso para olhar, ainda tem essa questão que eu nunca tinha visto. Por que eu nunca tinha visto? Porque não dava para olhar lá atrás sem passar por uma estrutura antes, sem construir uma base antes. Então, assim, não tenha pressa. Não tenha pressa. Deixa Deus conduzir o seu processo. Deixa Deus apontar para você o que é para essa estação, para esse momento. Então, não sei se você tem filhos pequenos, grandes, ou se você não é mãe, mas você impacta pessoas. Porque você não vive numa caverna, você está aqui, então você se relaciona. E a partir do momento que você se relaciona, você pode sim marcar a vida de pessoas de uma forma positiva. Mas talvez antes você precise ser marcada por Deus. Continuando o texto, depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Aqui tem outra chave. Às vezes a gente quer que Deus comece um rebuliço na nossa casa e transforme tudo de uma vez. Ah, como a gente quer. Talvez você esteja aqui no seu 3º, 4º, 5º, 10º congresso. Talvez seja o seu primeiro. E sempre que a gente vem a congressos, nós somos tão tocadas, tão cheias. Nós saímos daqui carregando uma tocha. E quando a gente chega em casa, parece que tudo vai estar igual a gente está. Parece que o nosso marido e os nossos filhos, eles também receberam o que a gente recebeu aqui. E às vezes a gente chega e realmente está numa paz as coisas. Parece que o Senhor fala assim, vamos deixar um tempinho de paz aí para você curtir um pouquinho essa paz. Aí está tudo em paz, o seu marido lavou a louça, recolheu o cocô do cachorro, fez até comida. Você fala, Jesus, uau! E aí você pensa, meu Deus, o Senhor fez uma obra de milagre transformadora. Só que passam umas semanas, uns dias, alguns meses, e a coisa meio que começa a voltar ao normal. E você tem a tendência de querer colocar todo mundo no seu processo. Assim como o teatro que vocês viram no início com a dança, que Eva começou falando ali, a personagem de Eva, tudo começou simbolicamente através da vida de Eva. O pecado entrou no mundo através de uma mulher. Mas a salvação, a cura e a transformação entrou no mundo através de uma mulher chamada Maria, onde ela carregou no ventre o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Isso aponta para uma tipologia no sentido de que nós mulheres somos fruto de uma natureza pecaminosa, sim, mas nós carregamos no nosso ventre o poder da cura e da salvação através de Cristo. Nós precisamos entender o poder que nós carregamos nas nossas palavras, no nosso olhar, no nosso afeto, no nosso toque, nas nossas conversas, na nossa presença.
E muitas vezes nós menosprezamos o que nós carregamos, o que o Senhor nos deu. E começa por nós. Eu não sei na sua casa, mas na minha começou por mim. No ano de 2012. Eu era cristã já há mais de 28 anos. Eu conhecia a palavra de Deus, nós dançávamos no Heróis da Fé. Eu tinha uma fome e uma sede muito grande pelo Senhor. Na minha adolescência eu me trancava no quarto e eu ouvia uma fita cassete. Hoje em dia, gente, a gente abre o YouTube e não dá conta. É a cultura do excesso e às vezes por ter muito, a gente se perde nisso e não valoriza o que é essencial. Gente, o meu tio, ele é pastor e ele era missionário nessa época, ele trouxe uma fita cassete para minha mãe. Só quem é vintage sabe que é fita cassete e o quanto uma caneta era importante para uma fita cassete. Quem não entendeu a piada vai no Google para saber o que é. Porque saía aquele, você tinha que ficar rodando. Nessa fitinha tinha um culto. E ali tinha um culto do começo ao fim. Louvor e a palavra, e eu colocava aquele culto, aquela fitinha para tocar no meu quarto. Aos 14 anos de idade, eu entrava naquele quarto e eu me lançava naquele culto. Eu e o Espírito Santo, e um culto lá de Manaus, que eu não sei nem que tempo que tinha sido gravado aquilo, mas ali eu ouvia aquela fita dezenas de vezes, centenas de vezes, e eu adorava o Senhor, e eu era ministrada pelo Senhor. Mas a minha mãe faleceu, eu tinha 14 para 15 anos de idade, e depois que a minha mãe morreu, o meu mundo caiu. Quem não conhece a minha história, entra lá no YouTube. Hoje eu não vou conseguir talvez trazer, mas passei por abuso sexual desde os meus 5 anos de idade até quase casar. A minha mãe tentou o aborto quando ela descobriu que estava grávida, porque aquela gravidez foi fruto de um estupro, de um homem que era patrão dela, que trabalhava, que era 20 anos mais velho que ela, enfim. Então, sabe aquela coisa assim que você pensa assim, tinha tudo para dar errado? Mais ou menos isso, aquelas histórias que você fica, tipo, mas não é sobre o que foi, é sobre o que Deus faz. É isso que eu gosto sempre de falar, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então, quando a minha mãe morreu, passado algum tempo, eu acabei deixando de ter essa relação tão íntima com o Senhor, de estar nesse quarto. As feridas começam a vir e a gente nem entende que aquilo é ferida. Eu me casei com 16 para 17 anos, sim, com um homem que me amava, que me ama e que falava para mim palavras que eu nunca tinha escutado, mas eu não sabia ser amada. Aquela pessoa que nunca foi amada ou nunca recebeu demonstrações de amor, principalmente da figura de pai e de mãe, ela não sabe o que é amor. Porque são os nossos pais que apresentam para nós as primeiras coisas da nossa vida. E a minha mãe, ela deixou a mim com a minha avó, que era uma avó de criação, na verdade, para cuidar de mim, e foi muito ausente na minha vida. Então eu não tenho memórias com a minha mãe. As poucas memórias que eu tinha era de muita briga, de surra, de uma mulher muito brava, jogando café quente, batendo com fio de ferro, enfim, muitas marcas físicas, muitas marcas. E então eu comecei a viver uma vida religiosa, que era mais fácil. Eu ia à igreja, eu dava o meu dízimo para o devorador não pegar, e eu fazia tudo aquilo, né, que a igreja diz para a gente fazer. Só que eu fui caminhando com essas marcas da minha infância, da minha adolescência, sem perceber que aquilo eram marcas. E até que um dia, no ano de 2012, eu passei por um processo depressivo muito grande. Eu já tinha passado por vários outros processos depressivos, inclusive cheguei ao ponto de tentar tirar a minha vida. Tal era a minha dor, tal era a dor emocional que eu sentia, que nada, nem ninguém conseguia sanar. Poxa, Roberta, mas você não estava dentro da igreja, servindo, louvando, falando em línguas e dando seu dízimo e sendo fiel? Sim, mas eu não conhecia de fato o dono da igreja, eu não conhecia de fato o noivo. Eu me relacionava com a religião, e a religião não pode fazer nada. O único que pode fazer é o Senhor. Então eu precisei conhecer o meu Pai celestial que me escolheu e que soprou o fôlego de vida em mim. Eu precisei conhecer o meu Pai que mandou anjos para guerrear
em favor da minha vida quando a minha mãe tentou o aborto, mas não deu certo. Não é que não deu certo. É que Salmo 139 vai dizer que o Senhor nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Então o Senhor já tinha ali entretecido a mim. Ele já tinha soprado fôlego de vida. Vida, vida. Ruá, o ruá do Senhor. E quando eu passei a conhecer o Senhor, eu comecei então a ficar sozinha. Eu ainda estou naquele versículo do sozinha. Eu comecei a ficar sozinha, mas não sozinha ruim. Porque eu sempre me senti sozinha. Fosse onde fosse que eu estivesse, eu me sentia sozinha. Me sentia desamparada, me sentia rejeitada, me sentia estranha, me sentia inadequada. Por que que eu nasci? Por que que eu existo? Aquela sensação de tipo, eu estou me incomodando. Sabe aquela sensação de tipo, por que, Senhor, que eu existo? Não conseguia ver nada de bom na minha vida, ainda que eu tivesse um marido, filhas lindas, abençoadas, obedientes. Eu não conseguia me alegrar, porque eu ainda estava presa nas marcas do passado. Eu ainda não tinha recebido a marca maior que cura todas as outras marcas. Eu ainda não tinha tido um encontro com o Senhor, como Jacó teve um encontro ali no Vale de Jaboque. Eu ainda não tinha sido marcada pelo Senhor desta forma intensa na minha alma. Sabe a palavra quando diz que o Senhor, Ele vai marcar na nossa testa, Ele vai marcar as leis dEle no nosso coração, Ele vai trazer e ninguém mais vai poder tirar isso de nós. Eu ainda não tinha sido. Hoje sim eu sei. Hoje sim eu sei que carrego essa marca. Mas se você me perguntasse lá naquele tempo, eu não tinha nem certeza da minha salvação. Olha isso. Olha isso, uma pessoa que está há 28 anos dentro da igreja que não tem certeza da salvação. Por quê? Porque não caminhava com o Senhor. Quando você caminha com o Senhor, de fato, você não duvida do que... Porque a salvação não depende de obras. A salvação é graça e favor que vem do Senhor pelo que Ele fez, não pelo que nós fazemos. E então eu passei a ficar sozinha no meu quarto. Meu marido ia trabalhar... A minha filha ainda estava dormindo, a mais nova, a mais velha estava na escola, e eu comecei a criar esses ambientes. Então, quando você sair dessa conferência, tá? Você vai chegar na sua casa, talvez você encontre um cenário, como eu disse, tudo em paz, tudo tranquilo, mas você pode encontrar talvez um cenário caótico, ou talvez você pode encontrar uma mudança, como lá em casa pareceu que era uma mudança mais profunda, mas era o início. Era a camada superior daquela mudança, porque as mudanças e as transformações, assim como as curas e as libertações, elas são em camadas processuais, vai indo até chegar no íntimo, até chegar lá no profundo. E eu tinha ido a um evento no ano de 2013, e eu voltei desse evento muito impactada com tudo que eu tinha recebido, sentido, que o Senhor tinha falado. E em casa estava assim, o marido lavando louça e tudo na paz. E eu, opa, meu Deus, que transformação é essa? E por alguns meses, sabe, a minha casa ficou muito em paz. Meu marido ia à igreja, nós passamos até aí na escola de ministérios, aprender sobre a palavra de Deus. E começou um processo de transformação na vida dele. Eu tenho certeza que foi ali a primeira camada. Mas depois paralisou o processo de transformação nele. Talvez por conta dele, por conta de um fechar da alma dele, por uma ferida que ele viveu no meio da igreja, por questões dele. E aí, a gente às vezes tem a tendência de tipo assim, poxa, mas só eu estou aqui, só eu estou buscando transformação, só eu estou pagando o preço, só eu tenho que me calar, só eu que tenho que jejuar, só eu que tenho que perdoar, só eu. Mas às vezes, por um tempo, vai ser só você. Porque Deus tem várias questões que Ele também precisa trabalhar em você. E ali, por alguns anos, foi só eu na minha casa. Então, era só eu que orava, era só eu que estava ali um pouco mais conectada com essas questões de buscar a cura. E às vezes eu falava para o meu marido e ele, isso aí não é para mim, eu não preciso disso. E eu fui buscando conhecimento na área emocional, o Senhor foi me levando para esse caminho, e o Senhor foi me curando cada vez mais. O que eu quero dizer com isso? Ainda que o processo comece só por você, e aparentemente parece que o seu marido não está engrenado ou junto com você nesse processo, ou seus filhos também não
pare, não pare, porque o dia da sua vitória, o dia em que realmente você vai ver Deus fazendo uma transformação na vida do teu marido e dos teus filhos, vai chegar. Vai chegar, porque eu profetizo sobre a sua vida isso, porque chegou na minha. E eu trilhei um caminho de cura por 12 anos. Buscando ao Senhor, buscando em conhecimento, sendo curada no meu secreto. Todos esses livros descrevem. Sendo curada, sendo liberta, entendendo tanta coisa, ressignificando tanta coisa, crescendo, tanto espiritualmente, amadurecendo, sendo forjada pelo Senhor. Ora passando na olaria, ora passando lá na casa do ferramenteiro, que ele pega, sabe, aquele martelo, e que ele dá aquelas batidas para deixar a gente, aquela ferramenta alinhada. Eu gosto muito de um livro chamado Moldados por Deus, de Max Lucado. Quem não leu, leia esse livro. É assim que o Senhor faz conosco muitas vezes. Então, foram muitos processos. Só que chegou um ponto e um tempo em que parecia que não tinha mais o que eu fazer. E eu pensava assim, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu já tenho vivido o meu papel como esposa, como submissa. Eu já tenho buscado ao Senhor, eu já tenho buscado ser essa mulher sábia. Não que eu seja perfeita de maneira alguma, mas sabe quando você olha e fala... que você tem a sensação que realmente você cumpriu, sabe aquela corrida de bastão? Que você corre a sua corrida e você tem que passar, acho que é 100 metros, e você tem que passar para o outro, aí passou o bastão, agora é com o outro, e assim vai. E parece que eu tinha chegado na minha corrida, tipo assim, eu não tenho mais forças para correr, eu não sei mais para onde eu vou. E assim eu estava, no final do ano passado, olhando para o meu marido e vendo algumas questões que ainda batiam muito forte na nossa relação. E quando eu fui no evento da pastora Raquel, lá na Shalom Sede, para ministrar naquele retiro, Deus usou a vida da irmã que falou ali em profecia, que Deus ia fazer. E que Deus ia fazer muito rápido. E que ao mesmo tempo em que Deus estava erguendo as paredes, Ele estava colocando o telhado, porque a obra ia ser muito rápida. Veja bem, a obra na minha vida, talvez, tenha durado aqueles 12 anos. Porque talvez eu era uma pessoa mais difícil. Porque talvez eu era uma pessoa mais metódica. Porque talvez eu era uma pessoa mais complexa. Meu marido sempre falou isso, mas você é muito complicado, você complica tudo. Minha bisavó falava, gente, complica. Ela falava desse jeitinho. Mas, gente, complica, para que complicar tanto? E, de fato, o Senhor começou uma obra na vida do meu marido, onde ele se rendeu ao processo. E, no meio desse processo, ele descobriu traumas profundos que explicava o que era a disfunção emocional dele que afetava a nossa relação. O que eu quero dizer, gente, que em menos de 7 meses, o Senhor fez uma transformação completa, que Ele perdeu 30 quilos. Então foi uma transformação física, emocional e espiritual. Então eu tenho feito questão de contar esse testemunho nos últimos tempos, para glorificar o nome do Senhor, porque eu quero te encorajar a não desistir. Porque hoje eu vejo que realmente a marca da promessa que existia na minha casa e na minha família está se cumprindo. Mas não foi no tempo que eu imaginei, não foi no tempo que eu desejei, mas aconteceu. Então, comece o seu processo, nem que seja sozinha. Continue o seu processo, nem que seja sozinha. Deixe o Senhor te marcar. Porque vai chegar uma hora que o Senhor vai reunir todos os seus. E essa marca que o Senhor estabeleceu sobre a vida de vocês vai se expandir. Vai se expandir pelo bairro, pela igreja, por onde quer que o Senhor quiser levar o seu testemunho, o testemunho da sua casa e da sua família. Mas começou com uma luta muito grande através do próprio Jacó. Continuando o texto, então ele ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, olha isso, gente, quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa de forma que a deslocou enquanto lutavam. Aqui vamos pegar sobre uma questão emocional.
Jacó não se permitia ser dominado. Sabe aquele homem de coração duro? Sabe aquela mulher de coração duro? Que fala, eu não preciso de cura, eu estou há 30 anos na igreja. Quem precisa de cura é minha filha. Gente que vive em contexto terapêutico, se tem outras terapeutas aqui, sabe isso. E às vezes os pastores também veem muito isso. Que a mãe vem desesperada pedindo ajuda para o filho, porque o filho está se cortando, o problema é o filho, que está rebelde, que não está mais respeitando. E aí quando a gente vai fazer uma escuta, então onde nasceu, né, esses problemas? E a mãe fala que o problema não é ela. E o pai fala que o problema não é ele. Então isenta-se e fala assim, eu pago o melhor terapeuta, eu faço o que for, mas eu quero, tipo assim, isentando a responsabilidade. Não é assim. E a maioria dessas pessoas, os pais precisam de cura para ajudar essa criança a se curar. E eu me lembro disso, uma vez que eu atendi uma mulher que ela veio desesperada pedir ajuda para a filha, que tinha tentado suicídio, leu o meu livro, e Deus estava começando um processo de cura na vida da filha, e eu atendi essa filha, que já tinha quase 30 anos, e realmente ela tinha vários problemas emocionais, psíquicos até. Só que eu vi que era uma relação com uma mãe narcisista, uma mãe controladora, uma mãe abusiva, que não deu espaço para essa filha, entre tantas coisas. E o Espírito Santo colocou no meu coração que eu precisava falar com essa mulher, e eu tinha medo de falar com ela. Porque só do que eu ouvia ali da filha dela, então assim, o meu coração estava ali já disparado, minhas mãos trêmulas, eu lembro da sensação da minha boca seca. Sabe quando você vai conversar com alguém que você sabe que a pessoa é muito dura, é muito difícil, que você se treme todo e você fica com medo até de respirar ou de falar uma palavra e a pessoa entender errado e aquilo virar contra você? Então, é muito de uma relação com pessoas narcisistas, manipuladoras e tal. E ali eu falei para ela, olha fulana, eu sinto no meu espírito que para ajudar sua filha, quem primeiro precisa de cura é você. Meu Deus do céu, essa mulher, gente, só faltou endemoniar. Porque ela levantou a voz e ela falou assim, o quê? Quem você pensa que é para falar que eu preciso de cura? Eu estou há 30 anos na igreja e blá, 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 porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço e aconteço. E eu, meu Deus do céu, e assim, eu lembro daquela sensação de medo, e eu, meu Deus do céu, agora me tira dessa, Senhor, o que eu faço? E eu falei para ela, bom, então, veja você com o Senhor se realmente você não precisa de cura, mas eu estarei aqui, continuarei tratando sua filha e estarei aqui para quando você precisar. Pois o Espírito Santo, gente, parece que ele anota umas palavras que a gente fala, né? 7 meses depois, essa mulher veio me procurar, pedindo perdão por ela ter falado aquilo e daquela forma comigo, porque ela disse que estava em um evento. E ela sentiu o Espírito Santo falar ao coração dela, usando inclusive as mesmas palavras que ela usou para mim. Falou para ela, fulana, quem você pensa que é para não precisar de cura? Olha isso. E ali ela teve um quebrantamento e entendeu que ela precisava de ajuda, e realmente foi uma obra linda na vida dela e da filha, e óbvio que a filha melhorou muito mais por conta da melhora da mãe. Então, assim, não adianta a gente querer marcar a geração social. Quando eu falo social, é da internet, é você ser uma pessoa de nome, você ser uma pessoa conhecida ou, entre aspas, famosa. Se você não marcar a geração da sua casa, a geração que saiu do seu ventre, a geração que está ali próximo de você. Então, quando a gente fala de marcar gerações, é de relações também. É de cura nas relações, porque geração fala do quê? De relação, de relacionamento, né? Deus se manifesta lá no Velho Testamento como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O que está falando disso? De gerações, de relacionamento, de filiação. Casamento que se deu um filho, casamento que se deu um filho. Então, quando fala de marcar gerações, a gente fala de casamento, a gente fala de relacionamento com filhos, a gente fala de relacionamento conosco mesmas também. Então, será que muitas vezes você não é como Jacó lá naquele tempo que não se pode dominar? Às vezes Deus está te chamando, às vezes Deus está enviando pessoas à sua volta para te dar recados, para falar para você que você está indo para um caminho de abismo, e você não se deixa dominar. A sua vontade, o seu desejo, o seu ego, o seu orgulho está muito acima disso. Paulo vai falar diversas vezes na palavra sobre
o desejo, o quanto o nosso desejo nos corrompe. Também tem uma passagem bíblica que diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Olha essa palavra. Então, nem tudo que a gente acha que é bom. Ainda que isso não seja ilícito. Porque a gente acha que, tipo assim, porque aquilo é lícito, porque aquilo tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, que aquilo vai ser bom para você. Às vezes não. Às vezes não é porque não é ilícito que é para você fazer. Por isso que nós precisamos conversar com o Senhor. Senhor, o que é mesmo que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que é mesmo que o Senhor quer que eu... Onde o Senhor quer que eu esteja? Com quem o Senhor quer que eu ande? Como o Senhor quer que eu me comporte? Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você entende? Então, o que convém a você e mais a essa estação? Porque tem estações na nossa vida que Deus fala para a gente entrar num processo de santificação muito profundo. Como falou o meu coração em 2012, para eu cortar tudo. Eu não assistia mais nada. Era a palavra, ministrações, louvor, livros, era uma fome, era uma sede. Por quê? Sabe aquela coisa que a gente vê na televisão chamada censura? Está escrito lá, crianças com menos de 10 anos não podem assistir. Alguns filmes, esse é proibido para menor de 16 anos, outro é proibido para menor de 18 anos. Contém cenas violentas, contém nananã. Nós também, quando começamos a nossa vida com Deus, somos um bebê. E eu, com 28 anos de vida cristã, eu virei um bebê. Porque, na verdade, eu tinha uma vida religiosa, mas eu não tinha uma vida com Deus. Então, eu precisei ali, naquele momento, em 2012, fazer como Nicodemos, que foi perguntar para Jesus o que era nascer de novo. E Jesus ensinou o que era da água e do Espírito. E Nicodemos não entendia, mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Então, naquele momento, quando eu decidi intencionalmente entregar o controle da minha vida para Deus, o volante do carro, que eu estava ali trilhando um caminho achando que era certo, achando que eu estava fazendo tudo errado, mas eu não passava de uma boa religiosa julgadora, que apontava o dedo para todo mundo, mas que não olhava para mim. Quando eu de fato entreguei a minha vida, ali foi o meu novo nascimento. Eu considero que ali foi minha conversão. Ah, mas eu não falava palavrão, eu não mentia, eu não roubava, eu não matava. Eu ia para o céu? Ia. Tinha certeza, ok? E hoje eu tenho certeza que eu ia. Naquela época eu não tinha certeza. Mas hoje, com o conhecimento do Deus, que eu sei que é o nosso Deus, o nosso Pai, que a salvação não era pelas minhas obras, eu creio que sim, se acontecesse alguma coisa naquele tempo, eu ia para o céu. Eu estava salva. Mas e a marca que eu estava deixando aqui na terra? Quando eu fosse, o que as minhas filhas iam falar? Quais as marcas que eu ia deixar na vida delas? Quais as marcas que eu ia deixar na vida de algumas pessoas com as quais eu pudesse encontrar? Marcas de uma mulher triste, marcas de uma mulher que só agradava a todo mundo para poder ser aceita, marcas de uma mulher vitimizada, que só reclamava, que só se via como vítima, marcas de uma mulher muito infantil emocionalmente, muito crítica comigo mesma. E aí nós também deixamos marcas em nós. Nós nos marcamos com as nossas palavras. Quando você olha para o espelho e fala que você é feia, que seu nariz é isso, que você é burra, que você não consegue, que você não é capaz. Quantas vezes nós nos marcamos? Quantas vezes nós colocamos tatuagem em nós? Ah, não, mas eu não acredito que tatuagem pode fazer, não. Eu penso que é pecado fazer tatuagem. Eu não estou falando desse tipo de tatuagem, não. Eu estou falando da tatuagem na sua alma. Sabe, quando você fica ali vez após vez falando que você é nada. Quem sou eu na fila do pão? Isso é para outra. Porque, ó céus, ó vida, tudo para mim é tão mais difícil. Por quê? Por quê? Você está colocando tatuagens no seu cérebro, nas suas conexões neurais, imprimindo isso como se isso fosse verdade, criando sofismas. E, vez após vez, você vai alimentando isso com marcas que vão, inclusive, atingir a sua geração. Sabe por quê? Porque quando os teus filhos ouvem você falar assim de você, eles vão reproduzir isso a respeito deles.
Eu me lembro que eu tinha muito problema com o meu nariz. Que meu nariz era grande, por quê? Uma vez um abençoado namorado da minha mãe, muito brincalhão, sarrista, ele estava num ambiente assim, e eu cheguei, e é como marca, gente está falando de marcas, de marcar gerações, mas nós recebemos muitas marcas na nossa vida. E eu me lembro de chegar naquele ambiente e ele, abre as janelas que eu estou sem ar, eu estou sem ar, eu estou sem ar. E eu, o que foi? Eu toda preocupada, achando que ele estava passando mal. Não é porque você chegou e com esse nariz, você pegou todo o ar que estava aqui, você respirou todo o ar que estava aqui. Eu acho que ele queria fazer uma brincadeira, ele era tipo um infantil também, talvez. Mas eu, aquela criança que já não gostava do meu nariz, que já achava o meu nariz grande, ficou aquela marca, nariguda, pá. Aí, pronto. Aí, toda vez que eu olhava para o espelho, eu enxergava, acho que maior do que eu via. Aí, quando eu ia no cabeleireiro, que ele ia cortar meu cabelo, sempre passava a mão assim, batia no meu nariz, aí eu lá, nariz grande. Aí ficava aquela vozinha assim, ó, nariz grande, nariz grande. E eu vivia falando, até quando minha mãe era viva, eu pegava pregador, colocava, falava, mãe, se eu colocar um pregador, vai diminuir meu nariz? E aí eu ficava falando que eu quero fazer uma plástica, que eu queria fazer aquelas coisas assim de complexo e tá. Pois isso eu carreguei, ó. Pensa que não, gente, eu carreguei. Minha filha tinha, mais velha, lá pelos seus 12, 13 anos, 14 talvez. E eu me lembro da minha filha olhando no espelho e falando, eu odeio meu nariz, como meu nariz é grande. E na hora que eu vi essa cena, eu me vi. E eu falei, olha aí como repete. E a partir daquele dia eu parei de falar contra mim, contra o meu corpo, contra qualquer coisa. Por quê? Porque as marcas que a gente traz para nós reproduzimos essas marcas na vida dos nossos filhos e eles passam a repetir isso. Aí sabe o que acontece? Você que é mãe de menino, aí você fica lá, mas tá tudo bem, porque é menino, né? Então eu posso falar do meu corpo, porque é diferente. Aí você fica lá, nossa, que estria, nossa, como eu sou gorda, nossa, como isso, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo. Você está ensinando ele a falar assim para a mulher dele quando ele casar. Por quê? Porque ele viu você falando essas coisas sobre o seu corpo, então ele começa a reparar o que é o que e o que está, entre aspas, disfuncional, isso na sua cabeça, né? E aí ele vai se tornar talvez uma pessoa extremamente exigente ou crítico com a mulher dele, porque é como ele via você fazer com você. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque são detalhes, sabe? São detalhes que a gente vai alinhando e trabalhando em nós, que vai dando essas marcas positivas na sua mudança para a vida dos seus filhos. Então, pensa aí, se você não se permite dominar, se o teu orgulho é muito grande, se Deus já está falando para você ir pedir perdão para alguém há muito tempo e você não tem coragem, você é uma pessoa dura na queda. Isso foi o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Então, o anjo marcou Jacó, tocou na coxa de Jacó e ele recebeu uma marca. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Aqui aponta para uma outra questão emocional. Jacó então entendeu que ele precisava receber algo de Deus. Talvez você está entendendo que você precisa de uma cura, que você precisa de uma marca, de uma transformação. Então, você vai se agarrar a quem? A Deus. Aqui, esse anjo representa tipificamente a figura de Deus. Então, você tem que se agarrar a Deus e falar, Senhor, ainda que o Senhor me marque, ainda que eu saia mancando dessa experiência, ainda que eu seja marcada na minha alma a ponto de nunca esquecer isso, eu quero ser transformada, eu quero receber a tua cura, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor abençoe a minha casa e a minha geração. Só que aí, assim que Jacó pede a bênção, o que o anjo faz? Qual é o seu nome? Sabe o que significa essa pergunta aqui? Quem é você? Porque os nomes na Bíblia, antigamente, eles representavam muito sobre o que a pessoa era. Sobre o caráter, sobre a história da vida da pessoa, sobre a história da mãe, às vezes que dava um nome. Então, ele tinha muito significado. E Jacó significava usurpador, aquele que roubou. Jacó foi aquele que pegou no pé do irmão para tomar a frente. E aí o que acontece então? Quando ele fala o nome dele,
É como se ele confessasse quem ele é. Jacó foi aquele que se passou pelo irmão, enganou o pai, pegou a bênção da primogenitura. Você sabe a história, se você não sabe, leia tudo lá. É uma história riquíssima, eu amo essa história. E quando ele fala, é como ele começasse a se ver. Porque a gente só vai receber a marca da transformação e viver a marca da promessa na nossa vida e na nossa casa, quando a gente olhar e falar, olha isso, olha o que tem dentro de mim, olha como eu tenho me comportado, olha que mulher irritante eu tenho sido, que mulher chata, que reclama da toalha em cima da cama, da pasta de dente que está apertada no meio, do papel higiênico que está virado para o lado, do lixo. Porque os maridos, eles têm uma capacidade, assim, incrível. Incrível, que eu falo assim, meu amor, que capacidade incrível é essa, que ele vai, o lixo está na pia. Né, queridas? O lixinho da pia. Ele vai até o lado do lixo. Ele bota do lado do lixo, mas ele não bota no lixo. Mas você já foi até o lado do lixo? Qual a dificuldade de botar no lixo? E aí, às vezes, a gente começa a querer, né? Tipo, que eu não sou empregado, que eu não sou escravo, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. Chata. Já diz o meu marido, homem que não fica muito em casa é porque a mulher é chata. Então, você pega a dica. Se seu marido vive na casa da mãe, jogando bola na casa dos amigos, tudo que é lugar, até na igreja, mas tudo menos em casa, ele nunca está em casa. Pensa aí, né? Que chega em casa é um campo de batalha, né? Uma guerra, uma luta. O marido chega, a mulher está passando pano. O marido chega e diz, para. Tipo, aí pensa que está até naqueles programas sensacionalistas. Para. O cara não entende nada. Não dá um amor, não dá um beijo. Aquele bom dia, né? A mulher está com a cara a cara logo cedo, não dá nem um abraço, um beijinho, um cheirinho de bom dia, já está com aquela tromba daquele tamanho. Então, gente, são algumas questões que a gente precisa olhar. Outro sentimento que muitas vezes a gente tem, a inveja. A gente acha que o outro é mais privilegiado, que Deus ama mais os outros e que Deus não está nem aí para a gente. Você sente raiva quando você vê as pessoas conquistando coisas, ganhando coisas, postando coisas. Tudo fala sobre características que nós, muitas vezes, temos dentro de nós e que nós precisamos confessar. Qual é o Jacó que existe dentro de você? Entenda o que eu estou falando. Qual é o usurpador que existe dentro de você? Qual é o pecado que está te dominando? A mim, eu era uma mulher insubmissa, eu era uma mulher que vivia reclamando, muito vitimizada, eu era uma mulher fofoqueira, eu era uma mulher que eu amava dar má notícia, porque era como se fosse assim, tipo, a minha vida não está tão ruim. Nossa, mas eu gostava de contar que as pessoas tinham se separado, por quê? Porque eu queria me separar e não tinha coragem. Cuidado com o que você fala, porque diz muito mais a respeito de você do que do outro. Então, eu era essa. E aí, crente, deixa a coisa um pouco mais bonita, né? Estou contando para você orar. Ficou sabendo? Mas é para orar. É porque eu sei que você é uma mulher de oração, né? Não quero saber. Então, qual é o Jacó que tem dentro de você? O que você precisa falar? Esse é o meu nome. Eu era uma mulher orgulhosa. Eu era uma mulher reclamona, rixosa. Fala aquela goteira. Eu era uma mulher que era muito cruel nas minhas palavras com meu marido. Eu culpava, eu humilhava. Ixi, a lista é grande, invejosa. A lista é grande. Era muita coisa. E eu precisei ir falando, Senhor, eu sou essa pessoa, eu tenho isso dentro de mim, eu sinto isso, mas eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser assim. E a palavra continua dizendo, Jacó respondeu a ele, né? O versículo 27, o homem lhe perguntou qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Ok. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu.
Então Deus, Ele troca o nosso nome. Deus, Ele deixa uma marca em nós e Ele troca o nosso nome. Ele troca as nossas vestes. Meu nome é Roberta Sara mesmo, tá, gente? Tem gente que fala assim, nossa, mas é nome artístico? Não é, gente? Primeiro que não tem essas coisas na igreja, né? Mas as pessoas acham. Eu falei, não, é meu nome, porque é Saradas para Sarar, Roberta Sara, é tudo muita Sara, como diz meu pastor. É cura mesmo, né? Porque é Roberta Sara, Sarada, só tem Sara aí. E hoje as pessoas me chamam muito mais de Sara, quem me conhece depois do ministério, do que de Roberta. É como se Deus tivesse trocado o meu nome. É como se agora, olha, você vai ser conhecida pela marca que você carrega, que é sarar as pessoas em meu nome. Então, qual é o nome que Deus quer trazer para você? Qual é o novo nome que Ele quer trazer para você? O Senhor, Ele quer trocar o teu nome. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E abençoou ali. Jacó queria saber qual era o nome do homem, do anjo que estava ali lutando com ele. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. Vi Deus face a face. Não é as mãos de Deus, como muitas de nós vimos e conhecemos a mão de Deus. Todas nós que estamos aqui conhecemos a mão de Deus. Porque em algum momento você já foi tocada por algo que Deus fez por você. A salvação já é isso. Então, ver as mãos de Deus é ter acesso ao que Ele te dá. Agora, ver a face de Deus é ter acesso a relacionamento, a intimidade, porque os olhos falam, né? A Bíblia vai dizer que os olhos são a janela da alma, o coração, não é? Então, a gente fala pelo... Não é assim, às vezes a gente conhece muito uma pessoa, você já conhece aquela pessoa pelo olhar daquela pessoa. Não está boa. Porque os olhos falam. Então, conhecer Deus face a face é conhecer num nível de intimidade que vai para além de conhecer as mãos do Senhor. E terminando o texto, diz, ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Termina aí. Ou seja, Jacó ficou com uma marca. E que a partir dali, o nome dele foi mudado para Israel. E Israel somos nós hoje. Israel é o povo de Deus. Nós somos o Israel do Senhor desses tempos. Então, ali, ele foi transformado. Ele recebeu uma marca que gerou uma transformação, que alcançou a partir dos filhos dele, das 12 tribos, que depois vai se dividindo. E aí, toda a Bíblia vai discorrendo sobre isso, que chega até nós. E para a gente falar sobre marcas, é falar também sobre as marcas que contam histórias. Quais são as suas marcas que contam histórias? Se a gente falar de cicatriz, a cicatriz ela é uma marca. E você pode perguntar para qualquer pessoa sobre alguma cicatriz que ela tenha, que ela vai saber qual foi a história daquela cicatriz. Eu tenho 2 cicatrizes, uma em cada joelho, e eu sei exatamente o momento em que eu me machuquei, que ocasionou aquela cicatriz. Então, tem gente que tem cicatriz de cachorro que mordeu, de prego que pisou, de tantas histórias, de um corte profundo, ou de um acidente mesmo, que a pessoa teve que fazer cirurgia e tudo mais. As marcas contam histórias. E nós carregamos marcadores. A genética, a neurociência vai dizer o quê? Que o nosso DNA são marcadores genéticos. Esses marcadores carregam informações. E essas informações vêm de quem? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, você entende como não tem como nós não sermos marcadas por aqueles que antecederam a nós? E também não tem como aqueles que estão a partir de nós, a nossa próxima geração, também não ser marcados por nós. Então, tem pessoas que desenvolvem depressão por marcadores genéticos, porque toda a família carrega uma marca no DNA da depressão. Tem pessoas que têm predisposições para diabetes e para tantas outras coisas. Mas quando o Senhor nos marca, Ele transforma aquela marca de origem humana. Não sei se você está entendendo. Ainda que você tenha genética para câncer, o Senhor, Ele coloca a marca dele e Ele tira aquela marca que é da humanidade, aquela marca que provém. A Bíblia vai dizer em Êxodo que o pecado, ele alcança a consequência do pecado até a 3ª e 4ª geração, mas até 1000 gerações aqueles que obedecem e servem ao Senhor. Então,
a marca do pecado existe, as consequências existem, nós somos marcadas pelo pecado, sim, mas quando Cristo chega e coloca a marca dele, ele vai anulando as marcas do pecado, ele vai anulando as marcas da nossa origem familiar, seja ela de doenças físicas, emocionais, transtornos, o que quer que seja. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo o que o Senhor está trazendo? Mas nós também carregamos marcadores ambientais. O que é isso? Você tem uma marca de algum lugar que você passou e que você lembra de algo que você viveu. Seja bom ou ruim. Talvez quando você lembre de um lugar que você ia na sua infância, que você subia no pé de manga, que tinha aquele cheiro de bolo da avó, é uma marca boa. E era num ambiente, era num lugar, você ia passar as férias, talvez, na casa da avó, ou na igreja, na EBD, na escolinha bíblica de férias. Então, às vezes, algum ambiente trouxe marcas positivas para você. Mas, alguns ambientes trouxeram marcas negativas. De todos os abusos que eu sofri, eu lembro exatamente de cada ambiente em que eu vivi. Eu fecho os olhos e eu vejo exatamente a cama onde estava, o móvel onde estava. Eu meio que até sinto o cheiro do lugar. São marcadores ambientais. Então, nós carregamos marcas de ambientes pelos quais nós passamos. Por isso que é tão importante hoje, com a nossa idade adulta, com o nosso poder de escolha que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, escolhermos os ambientes que estaremos. Porque ambientes, sim, influenciam. Ambientes, sim, contaminam. Eles marcam. Mas também tem os marcadores de palavras. Palavras são marcas. Já diz uma frase que uma palavra lançada é como uma flecha que não volta. Quantas palavras de uma professora, de um professor, de um ex-namorado, de uma mãe, de uma avó, de um pai, de alguém que tinha um lugar de autoridade na sua vida, que falou uma palavra que te marcou. O marido. O meu marido mesmo, muitas vezes ele fala para mim, mas é que você falou tantas palavras para mim no passado. Eu falei, sim, amor, e eu pedi perdão por todas elas, só que agora ele é que está no processo de cura dele. Então, ele está revisitando esses lugares, essas palavras. Eu não sou mais essa mulher há muitos anos, mas ele está olhando para aquela mulher que ainda existe dentro dele, que não tinha sido olhada ainda. Palavras que marcaram ele, palavras que paralisaram ele muitas vezes. Então, quais são as marcas de palavras que você carrega? Você não vai dar em nada, você não vai conseguir, você é burra, você não é capaz, se enxerga, a gente é pobre, a gente não tem oportunidade, você é doente, você sempre foi doente, você sempre me deu trabalho, você está aqui porque o aborto não deu certo, você foi um escorregão. Quais são as marcas que você carrega de palavras que você ouviu? Existem também as marcas de violência. Violência emocional, que são os abusos emocionais, que são os gritos, os xingos, as ofensas. Como também os bullying que sofremos em algum momento lá na escola, as humilhações, as vergonhas. Como talvez uma violência física que você sofreu. Meu marido, em terapia, descobriu que tinha sofrido uma violência íntima, uma violência sexual aos 9 anos de idade. E isso era a raiz da raiva dele. Estava ali, até os 48 anos, escondido, guardado, o inconsciente dele não liberava. Nós reprimimos a dor. Então, essas marcas, elas deixam tantas marcas, que olha o exemplo do meu marido, algo que ele viveu aos 9 anos de idade, uma violência que ele sofreu aos 9 anos de idade, gerou marcas que atingiu a mim, as nossas filhas, a nossa casa. Não é só sobre você. As marcas que você viveu não é só sobre você, não fica só em você. Talvez você tenha apanhado do teu pai um dia que ele chegou alcoolizado. Talvez você tenha visto teu pai bater na tua mãe por muitas vezes. Talvez você tenha apanhado do seu marido ou do seu ex-marido. Talvez você tenha sido traída. Marcas de violência emocional, de violência física, de violência sexual. Marcas de violências. Mas tem as marcas de faltas. Você fala, como me fez falta. Hoje o meu coração está totalmente curado em relação à minha mãe. Minha mãe, por falta de conhecer a Deus verdadeiramente como um pai e só conhecendo a religião, deixou muitas marcas em mim.
Muitas, 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 que todos os livros descrevem partes dessas marcas. Foram muitos anos para eu chegar ao nível de perdão mais profundo, porque o perdão também ele vai descendo camadas. E quando eu realmente consegui, pelo poder do Espírito, não é sobre a nossa força, não. Todo o processo é sempre conduzido, sim, ajuda de profissionais, é válida, tudo, mas é sempre muito no secreto com o Senhor, nesse Jaboque, aqui nesse vale de Jaboque, só a gente com Deus, lutando com Deus, aquela guerra interna, aquela luta que a gente vive emocional interna. É nesses momentos que a gente vai tendo essas visitações do Senhor e essas marcas dele. E o Senhor me permitiu realmente me colocar no lugar da minha mãe. Realmente imaginar como deve ter sido aquele estupro. Onde ela engravidou de mim. Uma menina de 16 anos. Onde a mãe dela tinha morrido quando ela tinha 9 anos. O pai era alcoolizado. Uma menina sozinha de 16 anos, sem ninguém. Sendo violentada por um homem 20 anos mais velho que ela. É se colocar no lugar do outro. É compreender através da dor e da ótica do outro. E foi isso que fez toda a diferença na minha vida. Foi esse perdão mais profundo que o Senhor me permitiu alcançar. E ali, eu passei a ver a minha mãe de uma outra forma. E por mais que eu hoje tenha um sentimento de muita misericórdia em relação à minha mãe, de muita graça em relação à minha mãe, ainda assim, ela me fez muita falta. Eu tenho a marca de faltas. Ainda que tenha sido muito ruim, o que eu mais carrego hoje é, de repente, pensar assim, puxa, como ela me fez falta. Me fez falta de conversas na adolescência, de conselhos, de orações. Me fez falta quando eu casei, me fez falta quando eu tive minhas filhas, me fez falta quando eu me formei, me fez falta em tantos momentos. O meu pai também, nunca conheci o meu pai biológico. Quantas marcas de faltas nós carregamos? Faltas de oportunidade. Quantas ausências são marcas? Mas tem as marcas também nas nossas memórias. Carregamos muitas marcas que a gente não esquece. Como eu disse aqui, às vezes de um ambiente, um cheiro, uma pessoa. Mas nós também marcamos. Nós também deixamos marcas. E por mais que a gente tente fazer diferente dos nossos pais, quando a gente vê, ainda que em contextos e situações diferentes, às vezes nós deixamos a mesma marca. A minha mãe, ela tinha dependência emocional. E por isso ela sempre achava que estar com um homem é o que ia satisfazer ela. E ela buscou muitos homens e ela se feriu muito nessa jornada, ao ponto de falecer aos 32 anos de idade, vítima de HIV, porque ela se envolveu com um homem que estava preso e adquiriu o vírus do HIV. E eu tinha só 14 anos de idade, e ela só 32. E aí, eu pensava assim, que absurdo. Minha mãe não sabia viver sem homem, que absurdo. E todo tempo falando da minha mãe, e julgando a minha mãe. E eu com o meu marido, era assim, eu nem tinha tanto vínculo, nem tanto toque, primeiro por causa dos abusos, eu precisei ser curada disso, mas depois porque eu tinha tanto medo de depender dele, por causa do que eu vi na vida da minha mãe, que eu até meio que mantinha um certo afastamento, entre aspas. Qual não foi a minha surpresa? Quando eu descendo a níveis mais profundos de cura, eu me descobri dependente emocionalmente do meu marido. E que por conta dessa dependência emocional, eu não me posicionei em falar algumas coisas que eu deveria ter falado muito antes, para que ele pudesse buscar ajuda. Quando eu me posicionei, ele buscou ajuda. E eu busquei ajuda no ano de 2012, porque ele se posicionou e foi muito claro e verdadeiro, jogando na minha cara tudo que eu precisava mudar. Então, ele conseguiu se posicionar, jogando a verdade para mim, que me colocou nesse caminho de transformação. E porque eu levei 12 anos para me posicionar? Porque eu tinha medo dele me abandonar.
porque eu tinha medo dele não aceitar, porque ele era muito duro nesse aspecto, e dele me abandonar. Olha o que a dependência emocional faz com a gente. Nos coloca em situações que a gente reclama, mas que nós mesmas nos permitirmos estar. Então eu não sei quais marcas que você carregou da sua casa, que você está expressando agora na sua casa atual. E eu, por estar muitas vezes envolvida com o meu marido, de atender ele sobre muitas coisas, eu acabei não vendo a minha filha em muitos momentos que ela precisava. Ou seja, assim como eu me senti não vista pela minha mãe, porque ela estava sempre buscando algumas coisas nesses homens, eu deixei de ver a minha filha mais velha muitas vezes, porque eu estava sempre buscando atender o meu marido. Eu não estava buscando muitos homens, eu tinha o meu marido, o meu único marido, de 27 anos. Mas eu ainda assim estava permitindo que aquele meu medo me dominasse. Quem somos nós para falarmos daqueles que nos geraram? Quem somos nós? Eu não fiz igual a minha mãe. O contexto foi totalmente diferente. Mas você entende que a marca era a mesma? E a marca que eu deixei na minha filha foi a mesma. A mesma marca da falta do olhar. A minha filha um dia chegou para mim e falou para mim e para o meu marido: e hoje nós somos instrumento de cura para expor vulnerabilidade. Chega de pessoa que sobe aqui no altar para contar uma vida perfeita, porque isso não existe. É vida real. E a minha filha falou assim: como que eu ia falar algo para vocês, sendo que um era louco, vivia quebrando tudo, e a outra era doente, que ia para o quarto para se matar porque vivia em depressão? Você tem noção do que é uma criança? Uma criança sentir isso? Nós não estávamos separados. Nós nunca nos separamos. Nunca nos divorciamos. Mas deixamos marcas profundas na vida das nossas filhas, que só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode curar. Nós mudamos. Mas a nossa mudança não pode gerar cura nelas. A nossa mudança constrói uma nova história. Mas o que foi no passado, só Jesus pode entrar e curar aquela marca delas, como eu precisei que só Jesus entrasse e curasse a marca em mim, como meu marido precisou que só Jesus entrasse e curasse a marca da violência que ele sofreu. A gente não vê na ótica da criança. E ela falou: vocês viviam brigando. Ou seja, quando uma criança vê um cenário de briga, para ela é tipo assim: eu estou sozinho, eu estou desamparada. Eles vivem um para o outro, brigando, se discutindo ou se resolvendo, mas é sempre um para o outro, e ninguém olha para mim. Será que você olha para os seus filhos? Ou você também está sempre olhando para o seu marido, tentando atender seu marido, tentando resolver com seu marido? Será que vocês brigam tanto que você esquece de atender as necessidades dos seus filhos? De enxergar os seus filhos? De enxergar a dor? De enxergar quem eles são? De dar um colo, um afeto, um olhar? De dar voz? Minha filha não teve voz, e a gente calou a voz dela sem perceber, porque foi o que ela falou: como eu ia falar? Como eu ia falar? Talvez você se sinta assim, de não ter tido voz na sua casa, mas será que agora você não é a algoz que não dá voz para os seus filhos? Você que foi filha de uma mãe dura, narcisista, controladora, muito possivelmente você replique isso. Falei e pronto. É assim e pronto. Não vai com essa roupa e pronto. Mas o que o outro quer? E não estou falando sobre desejos promíscuos, tá? Mas eu estou falando sobre não ter religiosidade. Tudo tem que ser do meu jeito, você tem que ouvir a música que eu ouço, você tem que se vestir do jeito que eu quero, você tem que fazer a faculdade que eu quero, porque você quer mostrar o seu filho, a sua filha, como um troféu para a igreja, para a sociedade, para os pastores, e você está adoecendo o teu filho, a tua filha, e às vezes jogando ele nesse mundão aí afora, porque você não está acolhendo. Traz para perto. Traz para perto. Ouça, olhe, marque
a vida do seu filho e da sua filha com olhares. Pode falar, filha. Sem julgar, sem se defender. Sem se defender, porque a gente quer se defender, quer se justificar. A gente quer falar, mas eu fiz isso por isso. Não, não é sobre você. Outro dia minha filha falou, mãe, não é sobre você. É sobre o que eu senti, é sobre o que eu vivi. Não é sobre você. Então, às vezes, a gente fica lá com tanta culpa e a gente fica querendo amenizar essa culpa com justificativas. Não é para você nem sentir culpa e nem querer amenizar essa culpa com justificativas. É sobre você se colocar no lugar dos seus filhos também. O que eles esperam de você? O que a geração espera de nós? Nós não sabemos como lidar com essa geração, tudo mudou. É uma nova geração, não existia tecnologia na nossa época, é tudo novo. Não dá para usar as mesmas armas que usamos, o que os nossos pais usaram, nós precisamos buscar na fonte. Novas ferramentas, novas estratégias. Não é mais sobre, isso é pecado, ouvir música do mundo, não pode fazer isso. Não é mais sobre pode ou não pode. Não é mais sobre pode ou não pode. É sobre acolher, trazer para perto e amar. Porque quando eu amo alguém, eu não quero pisar na bola com esse alguém. Enquanto minha mãe só apresentou religião, eu não deixei de pecar. Mas quando eu conheci o verdadeiro amor de Deus, intencionalmente, pelo menos, eu não pecava. Eu pecava da maneira pecadora de ser que nós temos ali, vamos dizer, a natureza caída. Mas intencionalmente, não. Por quê? Porque eu aprendi o que é o amor de Deus e senti o amor dele. E esse amor, sim, me fazia pensar 1000 vezes. Eu não posso falar assim com meu marido. Ainda que eu queira esganar ele, ainda que eu queira voar no pescoço dele. Mas eu não posso falar assim com ele, por quê? Porque Deus me ama, eu amo a Deus. E isso não agrada a Ele, porque a Bíblia me ensina a respeitar e honrar o meu marido, ainda que ele esteja errado. Ainda que ele tenha sido grosseiro comigo. Você entende a diferença? A gente passa a obedecer pelo amor. Ninguém obedece por punição, por medo, porque as igrejas por muitos anos impunham medo. Medo não faz ninguém obedecer. Você pode até obedecer na frente. É aquela história, você já ouviu? A pessoa está em pé. Uma menina está em pé. E o pai fala, senta nessa cadeira para comer nessa mesa, menina, não vai comer em pé. E ela fala, não vou sentar. E o pai fala, senta nessa mesa que eu estou mandando você sentar para comer. E ela, não vou sentar. E o pai, eu estou mandando você sentar nessa cadeira aí, senta. Aí ela senta e fala assim, por fora eu sentei, mas por dentro eu estou de pé. Não é? Muitos crentes é assim. Aqui é uma bênção. Aqui, os jovens são uma bênção. Lá fora, quantos ministros de louvor, quantas histórias. Quantos ministros da palavra, com traições, com roubo, com amantes, quantos? Por quê? Está obedecendo falsamente. Sentou, mas por dentro tá os seus desejos ali, ó. Quais são as marcas que você tem deixado na sua geração, a partir do seu ventre mesmo, dos seus filhos? E você que não é mãe biológica, você é mãe espiritual, porque todas nós temos o chamado de Sara, de ser mães espirituais, de sermos mães de pessoas que serão usadas pelo Senhor aí pelas nações. Feche seus olhos, por favor. O pessoal do louvor quiser vir já, pode vir, por favor. Pense sobre as marcas que você recebeu na sua história de vida, mas também pense sobre as marcas que você já colocou na vida dos seus filhos e na vida do seu marido, na vida das pessoas que passaram, talvez dos seus discípulos, você que é líder, você que é pastora. Quais foram as marcas que você deixou na vida das pessoas?
é muito conveniente e até gostoso para o nosso ego e para a nossa alma, quando a gente pensa nas marcas negativas que nós recebemos, nos rótulos ruins que nós recebemos. Mas e quando vira a página? E quando é para a gente olhar para os rótulos que nós demos para as pessoas? E quando é para olhar para o julgamento que nós emitimos contra as pessoas? E quando é para a gente olhar as marcas negativas que nós colocamos nas pessoas? Como você se sente? Abra o teu coração para o Senhor, é o teu tempo com Deus. Eu não vou chamar ninguém à frente pelo espaço, mas agora eu quero que você entenda que é o teu vale de Jaboque aí. É o teu tempo com o Senhor, sozinho, como Jacó estava. É o teu tempo para você abrir o teu coração e, primeiro, liberar perdão para as pessoas que deixaram marcas negativas em você. Se o Espírito Santo foi trazendo a sua memória enquanto eu falava aqui, enquanto eu pregava, vai falando com o Senhor e liberando perdão para quem deixou essas marcas negativas em você. E se você tem também percebido, através dessa mensagem, as palavras e as marcas que você deixou no marido, numa mãe, até mesmo na sua mãe, talvez você tenha sido uma filha muito rebelde, que você também feriu muito a sua mãe, ou talvez você como mãe deixou muitas marcas na vida dos seus filhos. É tempo de você pedir perdão e se arrepender. Então, é para você tanto liberar perdão, enquanto o louvor vai cantar uma canção, é você e Deus. É você e Deus. Não perca esse momento, não perca essa oportunidade e fale para o Senhor: Senhor, eu não quero sair daqui sem a tua bênção. Eu não quero sair daqui sem a tua cura. Eu não quero sair daqui sem a tua marca, que vai apagar todas as marcas que eu recebi e que também vai curar todas as marcas que eu deixei na vida das pessoas. E eu quero profetizar sobre o ventre de vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, sobre tudo aquilo que sai de você. Às vezes não o filho biológico, mas o que você faz sai de você, o que você fala sai de você. O impacto que você gera nas pessoas sai de você. E o teu ventre é como que representado aí por um útero, que é como uma incubadora. Deus está entregando marcas para algumas pessoas, que vai ser gerado nesse ventre espiritual, nesse útero espiritual, que vai marcar primeiramente a sua casa e as gerações. Senhor, aqui estão as tuas filhas e também os teus filhos que estão servindo, mas que também estão recebendo. Senhor, nós abençoamos, ó Deus, tudo aquilo, Pai, que as tuas filhas carregam. Nós abençoamos, ó Deus, a casa, o lar, os filhos, as finanças. Nós abençoamos as palavras. Nós abençoamos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor confiou a elas, para que a partir de hoje, tudo isso seja gerado, ó Deus, pelo teu Espírito. Senhor, eu oro para que as marcas, ó Deus, que essas mulheres receberam, que impactaram, ó Deus, o DNA, que deixaram marcas, ó Deus, genéticas, que deixaram marcas ambientais, marcas de palavras, marcas de faltas, marcas de ausências, que o Senhor possa vir com a tua marca. Eu vejo como anjos colocando mãos sobre alguns ventres. Eu vejo pelo Espírito algumas mãos de anjos tocando alguns ventres. Ventres que estavam ali carregados de feridas, de memórias da sua mãe. Eu vejo o Senhor curando também gerações passadas, que através do que Ele está operando na sua vida hoje, o teu pai, a tua mãe
serão curados. Eu vejo o Senhor tocando alguns ventres e colocando uma marca, uma nova marca, uma marca de livre, livre, livre. Eu vejo uma mulher que carregava culpa por ter cometido um aborto, e o ventre dela era estéril, no sentido de que você não se sente digna e nem merecedora de fazer nada. E por isso nada na sua vida vai para frente. Nada na sua vida nasce. Se nasce, morre. Por causa desse espírito de morte que você carregava, alimentado por essa culpa. Eu vejo a mão do Senhor tocando o seu ventre, curando o seu ventre e tornando você, o seu ventre e tudo aquilo que você vai produzir, uma terra muito fértil. Onde havia morte, agora há vida. Onde não havia como nascer e florescer algo, vai dar muitos frutos. Dar muitos frutos. Eu vejo como algumas raízes secas, secas, secas. Onde parece também que não há mais nada de bom. Onde parece que essa árvore não tem como ter beleza mais. E o Senhor está tocando nessas raízes. E o Senhor está florescendo essas árvores. Eu posso ver pelo Espírito algumas árvores que eram murchas, ressequidas. E como diz aquela passagem, uma passagem bíblica que vai dizer que o Senhor, Ele vai florescer ao cheiro das águas, brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Aleluia. Essa palavra é para algumas pessoas aqui. Seu ramo vai florescer. Terão flores. Aquilo que parece que não tem beleza, assim como a minha casa. Quando eu olho para trás, o meu passado, o passado do meu casamento, eu como pessoa, comigo mesma, com outras pessoas, como mãe, não tinha nada de beleza, não tinha nada de bonito. Mas hoje o Senhor tem feito florescer. O Senhor vai florescer e vai dar frutos. Senhor, nós consagramos, ó Deus, os nossos filhos a Ti. Nós consagramos, ó Deus, os nossos filhos. E nós pedimos que o Senhor tenha graça e misericórdia de nós. Graça e misericórdia daquilo que nós deixamos na vida deles de marcas profundas. Nós pedimos que o Senhor cure. Cure, Senhor, os nossos maridos. Cure, Senhor, os nossos filhos. Cure, Senhor, as pessoas que nós marcamos negativamente. E que o Senhor possa, Deus, nos ajudar, que do nosso ventre, da nossa boca, do nosso interior, possamos agora deixar marcas positivas. Marcas positivas. Marcas de bem. Palavras que curam. Olhares que fazem outro se sentir visto, vivo. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos, te louvamos, te louvamos. Aleluia.